Você já assistiu ao filme do Pânico 1? Lançado em 1996, ele veio com uma proposta de satirizar os filmes de terror e acabou virando um dos filmes mais icônicos de terror na história do cinema. Tanto é que tem filme rolando até hoje. Felizmente, eles são muito bons também. Mas hoje eu vou falar do filme de 1996, o primeiro Pânico, aquele feito pelo Wes Craven, que caso você não saiba, é o mesmo cara que criou o icônico Freddy Krueger. Então sim, de terror, o velho manja. Ou manjava, né? Descansa em paz. O filme é cheio de detalhes e dicas de quem possa ser o culpado, quem possa estar por trás da máscara do Ghostface. Então, obviamente, vai ter spoiler. Assisti o filme todinho novamente, peguei cada detalhezinho que talvez você possa ter deixado passar. Como eu disse, o filme veio para ser uma sátira de filme de terror, e uma delas é justamente esse começo com a Drew Barrymore, que na época era uma atriz em ascensão, ela era famosíssima, perfeita para ser uma screen girl, no caso a personagem principal em um filme de terror, igual tem Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, e o filme mais referenciado aqui, Halloween. Mas os caras decidiram surpreender geral com esse início aqui, simplesmente tirando a vida da personagem da Drew Barrymore, quebrando totalmente a expectativa de todo mundo, mano. A mina tá até no pôster do filme. Tudo dava a entender que ela seria a principal, mas não é. Inclusive, ela seria sim a principal. E a ideia do que acontece com a personagem dela no começo do filme foi da própria Drew Barrymore. Então, palmas para ela. Que inclusive se tornou uma das cenas mais icônicas do cinema. E ela é referência a dois filmes: Quando um Estranho Liga, de 1979, e Noite do Terror, ou você pode conhecer como Black Christmas, de 1974. O tal cara que liga pra Casey aí pergunta qual o filme de terror favorito dela e ela responde isso: Halloween. Aquele do cara que usa máscara branca e anda por aí perseguindo babás. Eu acho muito massa que enquanto ela fala isso, ela pega a icônica arma que o Michael Myers usa em Halloween. Depois ela fala sobre a Hora do Pesadelo, do Freddy Krueger. E ela fala isso: do Freddy Krueger. O primeiro era, mas os outros são uma porcaria. Foi uma brincadeira do diretor, já que ele criou e dirigiu o primeiro filme, que é muito bom, aliás. Já os outros, as sequências, não são tão boas, e não foi dirigida por ele. Quando ela vai pra sala, tem uma TV com uma tela azul. Caso você não saiba, nos anos 90, você assistia filmes com fitas cassetes. E antes de tu botar a fita pra rodar, na TV ficava desse jeito aí, com a tela azul do Windows. E ela fala, né, que tá prestes a assistir um filme, por isso que ela tava fazendo a pipoca. Eu tô me preparando pra ver um filme. Sabe quem também tá prestes a assistir um filme? A gente, o espectador. O próprio diretor disse isso, viu? Não tô viajando não. E bom, ele começa a fazer o joguinho deles com a Casey, perguntando coisas sobre os filmes de terror. E tem uma hora que ele pergunta em qual porta ele tá, na da frente ou na de trás. Provavelmente você já sabe que existem dois assassinos nesse filme, que seria o Billy e o Stu. E cada um deles tá em uma porta, ou seja, qualquer resposta que ela disser seria a resposta errada, ou seja, é um jogo que ela nunca vence. Ela consegue ir pra fora e tem essa cena. Por acaso, era o próprio diretor do filme, Wes Craven, que tava vestido de Ghostface aí. E essa porrada que a Casey deu na cara dele foi realmente uma porrada que ela deu na cara dele. Acho que ela se entusiasmou um pouco e acabou dando um murro real na cara dele. E por mais que ela só receba ligações nas cenas do filme, tem algumas cenas excluídas que ela realmente ligava pra polícia. Porém, algum técnico do filme esqueceu de desligar a linha do telefone. Então toda vez que a atriz discava 911 e pedia socorro no telefone, ela realmente ligava pra polícia uma par de vezes. Então os policiais foram lá e descobriram que era só a filmagem do filme e que o tal técnico deu uma moscada. Ele corre atrás da Casey, dá uma lambida com a faca nela, o que é uma referência ao filme Massacre da Serra Elétrica lá de 1974, quando o Leatherface sai correndo atrás da Sally. E anos depois, essa cena aqui também seria referenciada na Rua do Medo, parte 1, com a filha da Kill Bill lá. Inclusive tem vídeo no canal da Rua do Medo. E ela toda machucada e cheia de adrenalina, tenta gritar o nome dos pais dela, mas não consegue gritar. Também é uma referência ao filme Halloween 2, de 1981, quando a Laurie Strode tenta gritar por ajuda lá no hospital. Eles começam a falar com a Casey no telefone, na verdade falar não, né? A mãe dela ouve a filha dela ser amassada pelo Ghostface e não pode fazer nada. Inclusive uma puta atuação dela aqui, hein? E o pai da Casey fala isso: Querida, pega o carro.
e vá até a casa dos Mackenzie. É a mesma coisa que a Laurie Strode fala pras crianças no filme do Halloween. Desçam a rua, procurem os Mackenzie. Enfim, acham o corpo da Casey pendurado na árvore depois de ter tirado a vida dela, fazendo uma referência ao filme Suspiria. Mas eu não posso mostrar essa cena aqui porque ela é deveras pesada. Então a gente conhece finalmente a protagonista do filme, a Sidney. E só pra deixar bem claro aqui, a Casey morreu na mesma noite que aparece a Sidney aí. Por que eu falo isso? Porque o Billy, que é um dos assassinos, aparece logo aí na janela do quarto da Sidney, dando inclusive um puta susto nela. Talvez assim ninguém suspeitasse dele no envolvimento com a morte da Casey. E ele entrando pela janela do quarto dela é uma referência também ao Johnny Depp entrando pela janela da Nancy em A Hora do Pesadelo. E o nome do Billy é Billy Loomis, também é uma referência ao Dr. Loomis de Halloween. Tava passando O Exorcista. E aí me fez lembrar de você. O cara tava assistindo o Exorcista e lembrou da namorada, já indicando aí que ele é um doente mental, né? E aqui tem um pôster de Indigo Girls, e tem duas pessoas no pôster. No filme tem bastante dicas e detalhes de quem são os assassinos. Esse pôster é uma delas, já que na época que lançou o filme, uma das músicas de Indigo Girls se chamava O Poder de Dois. O Billy e a Sidney começam a se pegar e tocam uma música de fundo, música chamada Don't Fear the Reaper, ou se traduzir, Não Tenha Medo do Ceifador. Essa música, além de ter tocado em Halloween, ela também é um prenúncio do Billy ser um dos assassinos, né? E tem mais um detalhe aqui, essa música não toca por acaso. O Billy coloca essa música no computador e ele vai aumentando o volume dela, de pouco em pouco. E lembre-se que tem 2 Ghostfaces, ou seja, ele vai aumentando a música aqui pra Sidney não escutar que o Stu tá lá embaixo sequestrando o pai dela. Ele fala que vai viajar e tal, mas no final do filme a gente descobre que na verdade ele não foi viajar, ele era sequestrado esse tempo todo. Tanto é que ele acaba virando um suspeito pros policiais, já que as ligações pra Sidney vinham diretamente do celular dele e ele tava completamente sumido, ninguém tinha sinal dele, ou seja, sequestraram o velho pra incriminar ele. E a música alta é justamente pra Sidney não escutar nenhum tipo de briga entre o Stu e o pai dela lá embaixo. A gente conhece a Gayle Weathers, ela é uma repórter que está disposta a fazer qualquer coisa para conseguir fama e sucesso. Ela também escreveu um livro contando sobre a forma horrível que tiraram a vida da mãe da Sidney um ano antes desses acontecimentos aí. Gayle é interpretada pela Courtney Cox, que já era famosa na época pelo papel de Mônica em Friends. Lá na série, Mônica é uma personagem certinha em absolutamente tudo, e a Courtney Cox queria interpretar o papel de uma pessoa cuzona, otária, para compensar a bondade da Mônica em Friends. Ela literalmente encheu o saco dos produtores de Pânico pra estar no filme, e deu certo. Por conta desse passado aí da mãe da Sidney, o chefe de polícia, o xerife Burke, acaba chamando ela para conversar. Por acaso, esse xerife Burke é interpretado pelo Joseph Whipp, amigo do diretor, já que eles trabalharam juntos em A Hora do Pesadelo. Lá ele também era o xerife. Então a gente conhece os 5 amigos aí: o Billy, a Sidney, o Salsicha, a Tatum e o Randy. Provavelmente você se lembra dessa cena por causa do filme Todo Mundo em Pânico, que era praticamente uma cópia de Pânico, porém com piada atrás de piada. E engraçado que o nome do filme em inglês de Pânico seria Scary Movie, mas decidiram deixar apenas Scream. Scary Movie, que mais tarde se tornaria o nome de Todo Mundo em Pânico em inglês. E Scream seria também por conta do quadro O Grito, já que a máscara é parcialmente inspirada nessa pintura. E nessa cena aqui tem muita coisa que deixa óbvio pra gente que eram os dois. O Stu é um completo idiota, ele fala umas paradas completamente sem noção, e o Billy, que já é um pouco mais cuidadoso com o que ele fala e parece ser mais sério, tanto é que o Stu fala como faria pra cortar uma pessoa no meio, e o Billy mete essa aí: Aí, isso não tem graça nenhuma, imbecil. E o Randy fala as coisas mais óbvias do filme inteiro. Ele seria o cara que assiste o filme e fala o quão burro seriam os personagens em filmes de terror. E ele mata a charada muito rápido. Só a gente que tá assistindo que não. Inclusive, olha os sapatos que eles dois estão usando. O mesmo que o Ghostface usa. Sidney vai pra casa dela e conversa por telefone com a Tatum, marcando da Tatum ir buscar ela mais tarde, porque ela vai dormir na casa dela. Nesse meio tempo, a Sidney acaba dormindo e acordando já pra noite, depois do horário que a Tatum tinha dito que iria buscar ela. Inclusive, ela liga pra Sidney falando que atrasou o treino dela, que iria atrasar um pouco pra buscar ela. Por mais que a gente já saiba quem são os dois salafrários, na época que assistimos pela primeira vez, todo mundo era suspeito. Sério, todo mundo. E tem um detalhe aqui na casa da Sidney: antes de anoitecer, primeiro ela abre o armário e faz um puta de um barulho. Depois, mais tarde, ela passa na frente do armário e faz esse barulho.
barulho de rangido do nada dentro do armário. Armário esse que mais tarde o Ghostface sai daí de dentro, ou seja, desde cedo ele já estava escondido aí dentro do armário, e o rangido provavelmente foi ele se arrumando no armário. Então finalmente um dos pilantras liga pra Sidney, mesma coisa que fizeram com a Casey, e acho legal que a Sidney fala isso. Idiota persegue uma moça peituda que é péssima atriz e sobe a escada correndo quando deveria sair pela porta da frente. É muita burrice. E logo depois ela sai correndo pra escada acima também. Ela consegue fugir do Ghostface, então do Neida aparece o Billy na janela da casa dela, deixando o celular cair do bolso dele. E esse olhar, e a bota que ele usa, o filme em si faz ele ser muito suspeito. E isso é justamente pra gente pensar que não é ele o Ghostface. Geralmente em filme de terror, quando a gente desconfia muito de uma pessoa e fica muito na cara que é aquela pessoa, geralmente aquela pessoa é inocente. Até mesmo nos desenhos do Scooby-Doo também tinha essa mesma pegada. Quanto mais suspeito você for, menor a probabilidade de você realmente ser o culpado. Aqui no filme, como é uma sátira, o Billy é muito suspeito e ele literalmente é um dos Ghostface. Pô, quem que faz isso, Dewey? Aliás, a polícia chegou em menos de 30 segundos, velho, que loucura. Mulher branca pede ajuda. O Billy é preso, porque é o mais suspeito daí, o cara simplesmente aparece com o celular na mesma hora que o Ghostface estava atrás dela. E eu acho que o Billy e o Stu não estavam tentando matar a Sidney aí. Geralmente você vê o Ghostface passar as vítimas dele sem dó nem piedade. Aqui eles brincam com a Sidney. Acho que eles queriam muito era assustar ela, porque tinha que dar certo o plano deles, acontecer lá na casa do Stu mais tarde, na festa que ele dá, com o pai dela sendo incriminado e tal. Se desmatassem a Sidney aí não ia dar certo. A Tatum aparece com um Fusca vermelho. Esse Fusca é uma referência ao filme Iluminado, que aparece como se fosse um acidente na estrada. No livro de O Iluminado, Jack Torrance dirige um Fusca vermelho. Já no filme, ele dirige um Fusca amarelo, mas tem esse vermelho aí amassado. Tá, e a mãe dela sabe disso? Ah, que tipo de pergunta que é essa? A mãe dela literalmente morreu 1 ano atrás. E você deve estar se perguntando, se o Ghostface estava dentro do armário, a Sidney não deveria ter escutado ele falando lá de dentro? Como vocês sabem, tem 2 assassinos, o Stu e o Billy. Provavelmente o Billy que estava telefonando e o Stu estava com a máscara e tal. Dá pra saber em alguns momentos quem é o Stu e o Billy. Por exemplo, o Stu segura a faca com as 2 mãos, já o Billy segura com uma mão apenas. Eles vão lá pra delegacia, ela tem a famosa cena da Sidney dando um murrão na face da Gale. Vão pra casa da Tatum e lá ela recebe uma ligação do Ghostface de novo. Dessa vez é o Stu que tava ligando, tirando assim a suspeita do Billy, já que ele tava preso no momento dessa ligação. Eles vão pra escola de novo e uma repórter tenta falar com a Sidney. Essa mulher, por acaso, é a menininha do filme O Exorcista, a Reagan lá. O nome dela é Linda Blair. E voltando a falar de novo do Ghostface, tem histórias que os caras literalmente acharam a máscara jogada em algum lugar, acharam legal e usaram no filme. Inicialmente eles usariam a máscara com uma roupa completamente branca ao invés do capuz preto, mas o bichão ficou parecido com aqueles caras famosos dos Estados Unidos, os KKK. Então decidiram mudar a roupa dele pra preto. E convenhamos também, ele é um bicho mais de não fazer barulho, mais pro stealth, pra assustar a vítima do nada. Se ele usasse um branco, iria ficar muito visível. E essa camisa aí que a Tatum tá usando com o número 10 é mais uma homenagem à Hora do Pesadelo, já que o Johnny Depp usa uma camisa muito parecida no filme. No corredor da escola aí aparece o Stu olhando no espelho pra cabeça dele, justamente pra ver se não ficou nenhuma marca, já que a Sidney dá uma portada na face dele. Então aparecem os moleque retardado correndo com a roupa do Ghostface, que são esses 2 moleque aí na sala do diretor, inclusive já sendo mais uma pista de que tem 2 Ghostfaces, não só um. O Ghostface tenta atacar a Sidney no banheiro da escola, mas ninguém fica sabendo disso, a não ser a gente que tá assistindo o filme e a Sidney. Então as aulas foram suspensas e o salsicha do Scooby-Doo chama a galera pra uma festa na casa dele. Então mostra o diretor que antes de virar uma vítima, ele acaba encontrando no corredor o faxineiro da escola vestido de Freddy Krueger. O quê? Hã? Não é você, Fred. Pois é, o nome dele é Fred. Caso você não saiba, esse é o Wes Craven, o diretor do filme e criador também do famoso Freddy Krueger. Mas o diretor acaba sendo fatiado igual uma picanha no final de ano, com aquela faca cega do seu tio. Você fala como se fosse um filme de Wes Carpenter, sei lá. Wes Carpenter, a junção de Wes Craven com John Carpenter. Wes Craven é o diretor do filme aqui e criador também do Freddy Krueger, e John Carpenter é o diretor do filme Halloween, O Enigma de Outro Mundo e mais alguns clássicos do horror. Está vivo! Venha conosco, em nome de Deus!
Frankenstein, e o Randy fala que Billy é o suspeito mais óbvio de ser o Ghostface. O Salsicha fica aí defendendo o Billy, e o Randy até fala que o pai da Sidney não é suspeito, que provavelmente ele apareceria mais tarde no filme, que realmente ele aparece mais tarde no filme. Não do jeito que o Randy fala, mas aparece. E mais uma vez o Billy faz a cena onde ele fica muito suspeito, mas como eu disse antes, geralmente a gente descartava esse tipo de gente. E aqui tem mais uma dica, os dois ficam ali acuando o Randy, mais uma dica de que eram os dois por trás do Ghostface. As meninas vão no mercado e aparece o Ghostface no mercado, no meio do dia. Ninguém viu, sério. O Dewey vai conversar com o xerife e no final da conversa ele joga um cigarro no chão e pisa. Na primeira vez que eu assisti o filme eu também achei que ele era um suspeito. É porque ele tá usando essa bota bem parecida a que o Ghostface usa. E mesmo com um toque de recolher, o próprio policial leva as meninas pra uma festa. Inclusive essa cena da festa, a partir daqui tem 42 minutos, levou 21 dias pra ser feita. Quando terminaram as filmagens, eles até fizeram uma camiseta escrito "Eu sobrevivi à cena 118" e também chamaram a cena de "A noite mais longa do terror". A Tatum vai buscar cerveja na garagem e quando vai sair dali dá de cara com Ghostface. Esse provavelmente é o Billy, já que o Stu tá lá na festa falando com a rapaziada. E essa cena na garagem, por incrível que pareça, também é uma homenagem a Halloween, já que no filme Halloween tem uma vítima que morre dentro do carro em uma garagem. E essa cena aqui mostra o quão pateta é o Ghostface. Ele apanha de todo jeito da Tatum, até ela tentar passar pela porta do cachorro, aí não tem como defender, né? Não, ela fica presa e o Ghostface se aproveita disso, que inclusive na vida real a atriz passa e muito fácil por essa abertura aí. Ela teve que fazer um jeito fingindo estar presa ali pra filmar a cena. E sim, eu sei o que você pensou, tava frio. E logo depois da Tatum e de Base, quem aparece do Neida de uma forma super suspeita? O Billy. Billy e Sidney vão pro quarto lá em cima pra conversar e o pessoal fica na sala assistindo Halloween. Acho legal que o Randy começa a falar as regras do filme de terror, que as virgens conseguem enganar os assassinos no final do filme, e a Sidney tá lá no quarto justamente perdendo isso com o Billy. Ele fala também que a terceira regra é nunca falar "eu volto já", porque geralmente a pessoa desaparece, e quem sai da sala e fala "volto já", o Stu. Eu volto logo! Essa cena é muito boa também, mostra que a gente tá vendo literalmente um filme de terror dentro de outro filme de terror. Para a cena obrigatória dos seios. Enfim, eles têm a relação sensual deles e Jill e a Gale acham um carro do pai da Sidney. E o Billy acaba sendo atacado, entre aspas, pelo Stu. E a Sidney consegue sair de casa. E como a gente sabe mais tarde, o Billy não foi realmente esfaqueado, era xarope de milho. Xarope de milho. Se você perceber bem, quando começa o ataque, o Ghostface tá meio que sujando a faca pra parecer real o sangue. E vamos pra essa cena onde o Randy começa a narrar o que tá acontecendo com ele, falando pra Jamie Lee Curtis que o assassino tá logo atrás dela. Ele não fala o nome da personagem dela, ele fala Jamie. Caso você não sabe, o nome do ator que interpreta o Randy aqui é Jamie Kennedy, ou seja, ele tava literalmente falando pra ele mesmo olhar pra trás. Mas o grito da Sidney lá fora acaba salvando a vida dele. Jamie, atrás de você! Atrás de você! E o ator que interpreta o Billy, o Skeet Ulrich, queria muito aparecer em uma cena vestido de pânico, mas obviamente o Ghostface é interpretado por, assim dizer, dublê. Mas aqui nessa cena atrás do Randy é o próprio ator do Billy. Isso porque ele encheu muito o saco falando que queria aparecer em uma cena vestido com traje. Ela consegue fugir, volta pra casa e vê que o Dewey foi atacado também. Vai pra dentro da viatura, em uma das cenas mais tensas, porque o Ghostface simplesmente vai pra baixo do carro e a gente não sabe aonde e como ele vai aparecer. Então ele aparece pelos porta-malas. Ela consegue fugir de novo e lá a gente tem o plot twist do filme, onde a gente vê que o Billy e o Stu estavam por trás de tudo esse tempo todo. E a cena do Billy caindo da escada também é uma referência a Halloween, quando a Jamie Lee Curtis lá cai da escada. Inclusive o Billy mete uma fala do Psicose aí atirando o Randy. Todos nós enlouquecemos às vezes. Também é revelado que quem matou a mãe da Sidney foram os dois aí, e não um cara que tá lá preso. Isso porque a mãe da Sidney traiu o pai dela com geral, e uma dessas pessoas foi o próprio pai do Billy. Desse jeito, a mãe do Billy se separou do pai e abandonou ele e o Billy. E esse é o motivo do Billy querer matar a Sidney. Já o Stu, ele não tem um motivo, mostrando que ele é realmente um psicótico doido da cabeça. Ele só quer matar. Acho legal também que o Stu não sabia o motivo do Billy, ele descobriu junto da Sidney ali no momento. Eles acabam se dando facada aí pra incriminar o pai da Sidney e saírem ilesos depois, mas tudo acaba dando ruim. Por exemplo, a Gale pega a arma, mas ela não destrava ela, e depois disso a Sidney some, liga pra eles fazendo um joguinho que eles fazem com eles mesmos. Ele vai procurar ela e pensa, poxa,
Se eu me escondia no armário, ela pode estar lá também. E tá mesmo, vestida de Ghostface. Ela enfia um guarda-chuva nele uma vez, e na segunda vez o guarda-chuva realmente fura o ator. Então o grito que ele dá aqui é real. Machucou de verdade. Tem a cena da morte do Stu, que pelas regras do filme de terror, se não mostrou realmente ele morto, então ele pode estar vivo até hoje. Tanto é que ele é um dos personagens que volta no 7º filme da saga, lançado provavelmente em 2026. A Gale surge de novo e salva a Sidney do Billy, e o Randy fala: Esse é o momento em que o assassino supostamente morto volta à vida. Mas não no filme da Sidney, que acaba matando o Billy. E uma das coisas que você vê o filme inteiro, o Stu e o Billy foram os dois únicos que falam que não mataram ninguém. Eles só se defendem o tempo todo. No final das contas, eram os dois por trás da máscara. Não matei ninguém. Ninguém disse que você matou. E bom, o filme também teve inspiração em um crime real que aconteceu na Flórida, em Gainesville, caso que aconteceu em 1990, onde Danny Rawlings tirou a vida de 5 estudantes. E assim Pânico se transformou em um marco na história não só do terror, mas também do cinema. Também ficou muito popular depois de Todo Mundo em Pânico, pelo menos aqui no Brasil. Tenho certeza que muita gente assistiu o filme do Pânico depois de ter assistido Todo Mundo em Pânico.